Não, ele não é superestimado, ele é sensacional. Tchau. Now the world don't move to the beat of just one. E aí, fofuras, tudo bem? Eu percebi que eu nunca falei sobre um cara que tem uma importância absurda, uma relevância absurda para guitarra, para música em geral, que eu sou muito fã, inclusive, e eu acho que ele é um tema bem interessante, porque em volta dele dá pra gente permear vários assuntos, vários tópicos, porque ele é um cara que até hoje tem muita gente que odeia ele, tem muita gente que não gosta do John Mayer, e é lógico, gosto é gosto, não tô aqui pra julgar o gosto alheio, apesar de já estar o fazendo de certa forma, mas acho que eu já falei sobre isso em outros vídeos, que assim, na música existem certas coisas que são inquestionáveis, e eu não canso de falar isso no sentido de que tem muita coisa ruim que é bom e tem muita coisa boa que é ruim. Vamos lá, em termos de qualidade, tem muitas coisas que, do ponto de vista da parte técnica do que está acontecendo, é inquestionavelmente bom e acabou. E você pode não gostar daquilo. E tem muitas coisas que tecnicamente são muito ruins, muito fracas, e é normal a gente gostar daquilo, né? A arte tem dessas, né? Música tem dessas. Um exemplo mais concreto, musicalmente falando, o punk rock é uma coisa, assim, bem feijão com arroz, né? No entanto, a gente adora o Green Day, né? Aliás, o Green Day talvez não seja um bom exemplo, porque todos eles são muito bons naquilo que eles estão fazendo. Tem esse lance também, né? A gente confunde às vezes a pessoa ser boa com ela ser virtuosa. Vamos pegar o Green Day como exemplo mesmo, para começar esse papo. Tem muita música do Green Day que tem pouquíssimos acordes, e é tudo power chord, né? Power chord é aqueles acordes que você faz só com 2 dedos, assim, né? E aí tem muito músico que às vezes fala do Green Day e diz assim, puta, é muito fácil. Aí você diz pra esse tal músico tocar uma música do Green Day, e aí não rola, não fica legal. Ah, o baterista é super técnico e tal, e você diz pra ele, toca então o Green Day aí, e fica mão de alface, fica frouxo. Uau, o guitarrista é super virtuoso, ele toca um monte de nota, toca um Green Day aí fica sem pegada, não fica aquela coisa visceral. Por quê? Por quê? Porque falta entendimento da linguagem. Já falei outras vezes também, música é uma linguagem. E dentro dessa linguagem você tem vários idiomas. E a não ser que você seja poliglota, musicalmente falando, você raramente vai conseguir dominar vários estilos. Essa é uma busca de algumas pessoas, foi uma busca minha por bastante tempo. Eu sempre tentei saber tocar um pouquinho de tudo, porque como eu sempre gravei, sempre trabalhei em estúdio, eu sempre quis estar preparado para, sei lá, gravar um hard rock num dia, um sertanejo no outro, um pagode no outro, um grunge no outro, um pop no outro, e são linguagens completamente diferentes. Então eu tive que me tornar um pouco poliglota, e justamente por ter que cavar em estilos de música que eu não costumo ouvir, cavando você percebe que tem complexidades ali. A complexidade, ela não se apresenta apenas em forma técnica virtuosa, ela se apresenta nas microexpressões. E quando você começa a cavar um pouquinho mais fundo, em quase todos os estilos, você começa a perceber essas microexpressões e o valor delas, né? Isso tudo para falar sobre o titio John Mayer. E as sutilezas dele vêm muito das microexpressões. O jeito que ele faz o vibrato, o jeito que ele faz os bends. O
jeito que ele ataca as notas, quando ele usa dedo, quando ele usa palheta. Tem muita coisa, tem muito detalhe acontecendo que exige um mergulho, exige uma cavada muito profunda para você começar a entender o tamanho daquilo ali, sabe? Ele é um cara que bebeu muito do blues, né? A principal influência dele é o blues e, como eu falei anteriormente, sendo a música uma linguagem, tendo vários idiomas, o blues é um desses idiomas. Então ele tem domínio absoluto do blues. More B.B. King lyrics. It's like stealing something from somebody right in front of him. Here's what I'm taking from your house. I'm taking your silverware. He's like, all You right. keep that up, I'm gonna get up and go. Vamos pensar assim, vamos supor que você é americano e aí você vai aprender a falar português. Boa tarde, todo o povo brasileiro. E aí a tua professora ou teu professor é do Rio Grande do Sul e tem um sotaque puxado do Rio Grande do Sul. Amor, Ah? tu gosta de calor? Não, né? Que te derrete inteira. Por isso que eu gosto das praias do Rio Grande, que o tempo tá sempre uma bosta. Aí você vem pro Brasil, só que você vai cair lá no Rio de Janeiro. Caralho, alguém pô, juro por Deus, pô, todo respeito. Você provavelmente vai ficar em choque, vai ficar, ué, mas eu pensei que eu sabia falar português, né? Aí tu chega no Rio, a fonética é completamente diferente, é cheio de gírias, umas gírias que a pessoa nunca ouviu falar. Entende onde eu quero chegar? Não. É tudo português. Pensa que o blues é o português. Só que dentro do blues você vai ter todos esses outros sotaques, esses maneirismos dentro daquele idioma. E o John Mayer meio que sabe fazer todos eles, tá? T-Bone Walker bent the note like this. Call it stormy Monday. Tuesday's just as bad. And then B.B. King came along, and B.B. King did. And then Albert King came along and went. Need to go. Só que aí que tá, você não vai perceber essas nuances se você não compreender o idioma. E o John Mayer sabe fazer isso muito bem. Ele sabe muito bem da onde que veio as ferramentas que ele usa para fazer as músicas dele. E aí eu já vi esse argumento também de guitarristas próximos. Ah, mas ele roubou tudo de não sei quem. Bem-vindo à música. Todo mundo copiou alguém. Tem uma frase boa que já é domínio popular a essas alturas que é: originalidade é quando você rouba e ninguém percebe da onde. É isso. Porque se você for cavando as influências do teu guitarrista predileto, você vai descobrir de onde é que ele roubou as coisas dele também. E vai chegar um momento em que o primeiro guitarrista não tem de quem roubar, você pode pensar, né? Mas tem sim, porque ele pode roubar daí do violão, que veio antes da guitarra. Ou melhor ainda, ele pode estar roubando de um outro instrumentista. Se a pessoa rouba frases de um saxofonista, por exemplo, na guitarra, quase nenhum guitarrista vai perceber, porque a maioria dos guitarristas não fica aprendendo a tirar as frases de saxofonistas. Tirando no jazz, né? No jazz isso é mais comum. Mas entende o meu ponto? E voltando pro caso do John Mayer, ou melhor, voltando pro caso do blues, quando você usa aquelas frases que o Albert King usou, que o B.B. King usou, que o Robert Johnson usou, quando você usa aquelas frases, sabe na ginástica, eu vou falar de Olimpíadas que rolou há pouco tempo aí, então tá fresco na memória de vocês, né? Vocês devem ter percebido, né, que a pessoa tá lá fazendo uma série de movimentos e aí a narradora falava, né, tá fazendo a série de movimentos obrigatórios. No meio da originalidade lá da Rebeca Andrade, ela tem que fazer alguns movimentos que são obrigatórios. Pensa que isso acontece na música também, principalmente quando você está inserido num contexto como o blues. Você fazer algumas frases de guitarristas do passado é quase que obrigatório, porque faz parte do idioma. Não fui eu que inventei isso daqui, mas se eu estiver improvisando num blues, eu provavelmente vou usar isso daqui em algum momento. Eu vou usar, né?
isso aqui você já deve ter escutado 1 milhão de vezes, porque é um idioma. É que nem você escutar um oxe. Sim, você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Faz parte do idioma. Você vai usar caso você esteja querendo emular um certo sotaque. Sacou, meu irmão? Ó, você sabe de onde que vem isso. Eu não preciso nem te falar. Então, na música tem algumas coisas, algumas formas de tocar que para quem tá estudando aquela cultura também se tornam óbvias de onde veio. Ah, isso daí veio do B.B. King. Ah, isso daí veio do Albert King. Ah, isso daí é Eric Johnson. Sabe? Que nem você pega o Joe Bonamassa, por exemplo, que é um guitarrista muito adorado hoje em dia, né? Você percebe a reverência que ele tem ao Eric Johnson, né? Então ele é um Eric Johnson bluseiro, né? Porque o Eric Johnson não é tão bluseiro quanto o Joe Bonamassa. Mas o Bonamassa pegou muito, roubou muito do Eric Johnson, só que ele aplica isso no blues. Então ele é original, entendeu? Porque o Eric Johnson não o fazia no blues apenas, né? Então é assim que a gente chega nas originalidades. Sempre tem alguém antes. E em certos estilos, como no blues, é uma reverência você usar as frases de um outro alguém. No jazz, a gente chama isso de citação. E também tem os movimentos obrigatórios, como por exemplo... Então, assim, se você tiver inserido um pouquinho no blues, você começa a perceber o respeito que o Titio John tem pelos que vieram antes, né? Mas hoje em dia você percebe que ele tem o sotaque dele. Hoje em dia o John Mayer não é mais o exemplo de alguém que copiou vários outros guitarristas. Ele é um exemplo, ele é uma referência. Então, quando a gente fala de um som John Mayer, você já sabe do que a gente está falando. Por causa de músicas como... Ou... eu não sei tocar igual ele. Eu tava tocando aproximadamente o que ele fez, mas eu tô tentando ir na onda dele. Pra você ver, ele já é uma referência nesse sentido de sonoridade, de linguagem, né? Ele já criou muita coisa. Eu não consigo puxar as microexpressões dele. Aliás, tá aí um negócio que eu acho que eu quero me aprofundar um pouco mais, tentar roubar a linguagem ali dele, porque é muito legal, né? Por enquanto eu tô falando só do lado guitarrista dele, mas vamos falar do lado compositor. Barbaridade, como ele tem música boa. E em tudo quanto é estilo, tá? Porque eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele começou fazendo um tipo de música assim, meio pop coxinha. Puta, era bem coxinha, né? Na época do Why Georgia, né? Aquele... Ele faz isso no violão, né? Mas eu tô aqui com a guitarra no colo, tô com preguiça de pegar o violão. Lembra que, inclusive, ele nem tocava guitarra nessa época? Quer dizer, ele tocava, mas ele não imprimiu isso no disco dele, né? Ele ficou conhecido no começo como o cara do violão, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi ele foi naquele disco Heavier Things. Yes, I'm grounded. I got my wings cut. Quando ele começou até a mostrar que ele era guitarrista, né? Mas ele ainda estava muito associado ao violão. E eu lembro que a primeira coisa que eu escutei dele foi Bigger Than My Body. E eu pensei, ih, olha lá, um Dave Matthews 2. Foi isso que eu pensei na época, porque parecia muito com a onda que o Dave Matthews estava fazendo naquela época. Inclusive, certamente é uma influência forte dele também, principalmente na tocada de violão dele, né? Mas enfim, ele começou fazendo esse tipo de som aí, coxinha pra caramba. Depois ele começou a flertar com um pop mais eletrificado. E quando ele fez aquele disco dele... Meus amigos, que até aquele momento eu dizia, tá, legal, tem um cara aí novo, John Mayer, umas músicas da hora, mas, gostosinho, mas,
quando veio esse disco, gente do céu, ali eu vi que a coisa era séria, sabe? Ali ele imprimiu ele como guitarrista, né? Porque essas músicas que eu toquei como exemplo aqui agora, inclusive, estão tudo naquele disco ali, né? Também tem essa. Nossa, tem muita música boa, né, nesse disco aí. Ali é um disco muito maduro, muito maduro. Os timbres de guitarra, ali ele se consagrou. A escrita dele, né, o papo dele nesse disco é sensacional. Tô ligado que tem muita gente no Brasil que não presta atenção pro conteúdo poético da música, né, mas presta atenção um dia, quando você tiver afim aí. Você vai ver como o negócio ali é fundo também. Aí depois desse disco, eu não sei se vocês vão lembrar, mas ele entrou numa onda country. E aí ele gravou aquele disco Born and Raised. Meu Deus do céu, que disco bom. E é louco porque, sei lá, eu não consigo achar um exemplo assim, muito, que caiba muito bem, mas é como, sei lá, você imaginar o Vitor Clay hoje começar a gravar música sertaneja raiz aqui no Brasil. Entende? É quase isso que ele fez, porque ele era um cara que estava inserido no pop, mas já estava sendo reconhecido como um bom instrumentista, como um bom compositor e tudo mais. E aí, de repente, não mais do que de repente, ele grava um disco sertanejo, né? No caso, Born and Raised, né? Um disco de country, né? De música americana raiz, né? Depois ele continua flertando um pouco com isso ainda no Paradise Valley. Aí ele dá uma sumida e ele volta com um disco completamente diferente, experimentando vários outros tipos de caminho, né? Outros idiomas, vamos dizer assim. E o último disco que ele lançou flerta diretamente com a sonoridade do yacht rock, né? E do pop brega dos anos 80, né? It's just another shot in the dark. Que eu acho maravilhoso também, porque de novo demonstrou como ele é capaz de entender as sutilezas do idioma e usar para ele mesmo. Eu diria que, tipo, se ele fosse um linguista, o John Mayer seria um cara que conseguiria reproduzir tudo quanto é tipo de sotaque que você imaginar. Ele saberia todas as gírias, ele saberia a culinária local de tudo quanto é lugar. Entende o que eu quero dizer? Um respeito ao lance, assim, que é raro. E ele tem isso na música, né? Então tá, ele é um baita de um compositor. Isso é inquestionável também. E esse é o ponto que eu quero focar muito forte, que tem muitos músicos que eles são músicos sensacionais, eles são baitas instrumentistas ou são baita cantores, enfim, mas eles não têm canções. Ah, deixa eu voltar pro violão, porque tem o seguinte também, o violão é um instrumento que o brasileiro principalmente acha que é muito comum de tocar, né? Todo mundo acha que o violão é meio fácil de tocar. Vai tocar John Mayer pra você ver. Ele também é extremamente original na tocada dele no violão. Antes dele criar a assinatura dele na guitarra, ele já tinha criado a assinatura dele no violão. No jazz, a gente tem, né, um lance que, tipo, você tem que tocar giant steps pra provar que você é o fodão do jazz, né? Tem que tocar giant steps. Pois é, no violão virou, você tem que tocar Neon, do John Mayer. O que tem de gente na internet dizendo que Neon nem é tão difícil assim, e aí toca e não fica igual, não vai no... sabe? Sempre fica faltando alguma coisinha. É raríssimo você ver alguém que sabe tocar Neon assim, ó. Eu não sei, e nunca tentei, assim, aliás, nunca tentei não. Eu já tentei e percebi que o buraco era meio fundo e falei assim, deixa pra ele, que ele tem aquele lance de afinar. Ele afina em dó, né? Lembra do Ao Vivo em Los Angeles, né? É algo assim, mas não é isso aqui, percebe? Quando a gente escutou ela pela primeira vez, ela tava, eu acho que no disco Heavier Things, e ele faz isso na guitarra. E aí se aproxima um pouco mais com isso que eu tava fazendo aqui. Mas ela se popularizou mesmo depois que ele trouxe isso para aquele Ao Vivo em Los Angeles e fez isso no violão, né? E não bastasse fazer isso no violão, aliás, isso não, né? Porque isso aqui não tá nem perto do que ele faz. Não bastasse ele fazer aquilo no violão, ele ainda canta, né? From extracts to techno beats, it's always
E não bastasse ele cantar, ele ainda é bonito, o filho de uma égua, né? A minha mulher diz que ele não é bonito, mas que ele é charmoso, se pá, né? Mas enfim, além de tudo, tem isso também. Eu acho que é por isso que tem muito macho escroto aí, que acaba às vezes não dando tanta moral pro John Mayer, também por causa disso. Teve relacionamentos aí com tudo quanto é diva de Hollywood também, né? Teve a fase mulherengo dele, que até meio que deu uma estragada na carreira dele na época. Ele pegou meio que uma má fama, né? Por sair pegando todo mundo na época. Então acho que também tem um pouco de ódio direcionado a ele por causa disso daí. Mas enfim, o fato é que ele é um dos grandes músicos da atualidade, um dos maiores artistas da atualidade, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que ele vai ficar como um dos grandes da história. Essa reverência que a gente tem pelos Eric Claptons da vida, pelos Jimmy Pages da vida, a gente tem e vai ter pelo John Mayer, tá? Então se você não gosta muito dele, vai se acostumando, que ele vai continuar na boca do povo por gerações e gerações. Pode ser que os seus bisnetos não curtam o John Mayer, assim como não curto o Ritchie Blackmore, mas eu não tenho como diminuir a importância do Ritchie Blackmore, e você deveria fazer o mesmo com o Sr. John Mayer. Enfim, gente, foi um vídeo enviesado? Foi, mas eu espero que tenha ficado claro que, independente de gostos, mesmo que você não goste dele, eu te convido a prestar um pouquinho mais de atenção nas questões práticas, técnicas dele, que você vai descobrir que o buraco é bem mais embaixo, né? Quem sabe você não mergulha e acaba gostando da temperatura da água, né? Foi assim comigo na época. Eu lembro que eu demorei um pouco para mergulhar na carreira dele. Quando eu mergulhei e vi que a água estava gostosa, eu comecei a falar para todo mundo: vem que tá bom. Então fica aí o convite para conhecer mais, caso você não conheça da carreira do Tio John. Fica aqui o meu pedido para você dar o like, se inscrever, porque você sabe como que funciona o YouTube. E fica aqui o meu beijo para vocês, fofuras. Obrigado por tudo, sempre. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.